Olá, começa agora pela TV Câmara de Araçatuba o programa Identidade Pública. E o nosso convidado de hoje é o vereador Joel de Mello, ou melhor, o Joel da Platibanda do PMN. Vereador, como surgiu o apelido Platibanda? Eu comprei uma moto, uma CG zero, e eu fazia cobrança de linhas a Três Lagoas. E devido à refrigeração do motor, tinha medo de dar algum problema no motor. Eu adaptei umas peças para melhorar a refrigeração, né? E nesse meio tempo aí um colega meu viu essas peças e falou que era Platibanda, mas não pegou. Depois, devido ao encontro de motoqueiro que a gente teve, acho que foi Prudente, e ele colocou numa mesa de bar lá, Platibanda, e cada letra ele colocou um significado, aí ficou mais forte que o próprio nome mesmo. Hoje o senhor é conhecido aqui no município, na região e até nacionalmente pelo apelido Platibanda. Sem dúvida nenhuma, um apelido que foi muito forte, não? E ficou tradicional, né? Não tem jeito de apagar mais não. Ok, vamos começar agora pela sua história aqui no município de Araçatuba. O senhor nasceu em Junqueirópolis. E como foi a sua vinda aqui para Araçatuba? Eu nasci em Junqueirópolis com 3 meses de idade, meus pais veio para cá, né? E automaticamente vim junto. E construí minha família aqui. Hoje tenho um casal de filho aqui, casei aqui e vivo sempre vivi aqui em Araçatuba, né? E eles vieram, os seus pais vieram em busca de algum desafio aqui na cidade? Eles trabalhavam em quê? Meu pai na época ele veio para cá, ele veio para o DR, né? Naquela época ele passou a ser funcionário do DR, então ele veio para cá para trabalhar no DR. Correto. E como foi a sua infância aqui na cidade? Boa parte da sua infância o senhor passou aqui na cidade? Viveu em alguma outra cidade aqui da região? Não, toda a minha infância foi aqui em Araçatuba. E deixo bem claro, eu venho de uma família muito humilde, entendeu? Minha casa são 6 homens e 2 mulheres, entendeu? Então com muita dificuldade, mas trabalhando com muita dignidade, graças a Deus a gente conseguiu chegar aqui, né? Quando a gente fala em infância, o senhor tem alguma passagem marcante na sua infância, da qual o senhor se recorda até hoje? Olha, momentos bons a gente tem, mas momentos muito apertados, muito difícil e muita dificuldade, né? Mas graças a Deus o obstáculo é para quebrar e a gente tem um sonho, a gente tem que lutar por ele, tem que vencer. O senhor veio de uma família numerosa, são 8 irmãos, é isso? Perfeito. 8 irmãos. E como é que os seus pais faziam para poder sustentar essa família numerosa? Os meninos e as meninas também trabalhavam para ajudar no orçamento da família. Como que era que a família se sustentava? Olha, o país mudou muito. Ontem você acabava de fazer o primário e você teria que trabalhar. E minha situação não é diferente, não. Eu trabalhei de engraxate, ajudante mecânico, ajudante funileiro, torneiro mecânico, cheguei a gerente de padaria, cobrador. E hoje a gente está aqui como vereador, graças a Deus, e muito esforço com o apoio da população. Sabe? E nesse meio tempo, como foi a sua experiência como garoto, como adolescente platibanda aqui na cidade? Olha, a infância de um cidadão do dia a dia aí, com uma classe financeiramente precária é difícil, mas você nunca pode desistir dos seus sonhos que um dia pode melhorar. E tem mais que agradecer, graças a Deus está aqui e vamos lutar e que eu puder ajudar hoje, eu tenho por obrigação disso aí. E deixo bem claro, meu pai não tinha nenhuma bicicleta para andar. Hoje, graças a Deus, tem 2 ambulâncias para rodar em qualquer lugar do país que a pessoa precisasse, não? E sem custo nenhum, nunca peguei um centavo de ninguém por essas ambulâncias rodando no país. Né? O senhor disse para a gente que foi uma infância muito dura, que o senhor teve que trabalhar logo cedo como engraxate, teve uma sequência de outras profissões, chegando até gerente de padaria. E como na escola, como que o senhor se destacava em alguma disciplina? O senhor foi um bom aluno? Olha, eu confesso com muita propriedade, hoje sou professor, mas eu tive muita dificuldade sim. Eu não fui aquele aluno ponta de tirar 10 em tudo não, mas com muita dificuldade... Tinha alguma disciplina que o senhor gostava mais ou não? Era educação física, né? Inclusive hoje sou formado em educação física, né? Que é o que a maioria das crianças valoriza na escola, né? Certo. E nos esportes? Por falar em educação física, tinha alguma modalidade na qual o senhor se destacava mais? Olha, tinha sim, mas é aquela história, falta de tempo não dava incentivo para praticar muito esporte, entendeu? Era correr. Atletismo, propriamente dito. Atletismo, inclusive no próprio exército eu fui um dos primeiros colocados em 10 mil metros, entendeu? Eu tinha um pique muito bom. Ah, é? Ganhou medalhas? Participou de campeonatos? Não chegamos a participar de campeonato, sim, interno, né? Interno sim, mas fora do exército não. Ok. O senhor nasceu na década de 50, né? Uma década, aliás, no final da década de 50, mais precisamente em 56. Uma época que ficou marcada pelos grandes movimentos na música, também na própria TV, no cinema. O senhor gostava da cultura dessa época? Como foi a sua juventude até os anos 70?
Olha, tinha as vantagens e tinha as desvantagens. Aquela época tinha muita dificuldade, senão hoje tudo é mais fácil. Mas, do outro lado, a lei naquela época era muito respeitada. Senão, se você fosse uma pessoa séria, honesta, você podia andar de cabeça erguida que não tinha problema nenhum. Entendeu? A justiça naquela época não desfazendo de ninguém. Para vocês terem uma noção, naquela época, uma viatura da polícia colocava respeito. Um simples soldado da polícia militar, ele chegava num local, era uma autoridade. Hoje, às vezes, chega muitos e não pode fazer nada. O senhor chegou a ter a liberdade vigiada na época da ditadura militar, que ficou bastante marcada nesse período, de 64 até a abertura democrática, nos anos 80, início dos anos 80. O senhor lembra de alguma perseguição da qual o senhor tenha sido vítima, por expressar a sua opinião, por expressar seus sentimentos? Olha, eu vou dizer bem claro, naquela época você não podia falar o que a gente fala hoje, não. Isso é a realidade. A abertura é maior. Hoje a abertura é muito melhor. Infelizmente o jovem não consegue enxergar isso do passado. Hoje o jovem tem uma liberdade muito grande e não aproveita essa liberdade. Entendeu? Entendo. E os cinemas, era como o senhor jovem, né, nos anos 70 e nos anos 60, o senhor frequentava os cinemas aqui da cidade, participava de ações culturais, de atrações culturais aqui no município? Realmente tinha o cinema, tinha o Cine São João, Cine Bandeirantes, Cine São Francisco, e tinha os matinês do dia domingo, né? Acabou tudo isso aí, né? Que era uma maneira, um lazer da população, era isso aí, né? Ir no matinê. Uhum. E tinha condições de poder frequentar, pagar pelo ingresso? Como que era isso? Olha, se for analisar em proporção na época e hoje, na época era muito caro e era muito difícil, né? Mas, na medida possível que desse para ir, sempre estava lá. E a alternativa para se divertir? O senhor gostava de um bom forrozinho, assim, de uns bailinhos noturnos? Como que era isso? Olha, dançar eu nunca dancei, não, entendeu? Mas no passado teria uma grande vantagem, que todas as casas, famílias, um aniversário, qualquer cismado da mão fazia uns bailes sábado, de fundo de quintal, entendeu? Então, você saía num bairro, tinha vários bailes no fundo de quintal. E tinha mais respeito, mais consideração para as pessoas, então era mais familiar, né? Hoje é meio difícil fazer isso, né? Platibanda não era assim nenhum pé de valsa, mas frequentava sempre que podia os bailinhos. Eu gosto sempre, eu gosto muito de músicas, né? Mas não era dançar, não. E que tipo de música o senhor gosta? Olha, tinha muita música, né? Uma banda, um cantor preferido que o senhor tem? Tinha até as músicas do Roberto Carlos na época, que marcou muitos, né? As músicas sertanejas, entendeu? O que não pode faltar no toca-fita da sua ambulância, dos seus carros? Olha, eu gosto muito da música de Tião Carreiro, né? Que é um exemplo de música e o importante é que as músicas tem pessoas que criticam, mas a maioria dela é história, um fato real, né? Isso é muito importante. E falou da maneira seguinte, música sertaneja, tem pessoas que criticam, mas pô, o português claro nosso, a gente entende, não adianta, às vezes tem pessoas que compram um CD, pagam uma fortuna aí, e ele não entende nada de inglês, não sabe nem o que o artista está falando, só pelos toques de música que ele está lá se divertindo. E eu vejo da maneira seguinte, você tem que entender o que o artista está falando, o cantor está falando, não é só vibrar pelo som que está ocorrendo. Ok, tem que trazer uma mensagem realmente que signifique alguma coisa para a sua vida. Sem dúvida nenhuma, você tem que ter o mínimo de conhecimento do que o artista está falando, né? Certamente. Bom, o senhor é formado, como disse anteriormente para nós, em educação física e também trabalhou, entre outras profissões que o senhor disse, também como motorista de táxi em Araçatuba. O senhor coleciona alguma história interessante em todo esse período em que o senhor trabalhou como motorista de táxi? Olha, motorista de táxi, eu digo para vocês, às vezes as pessoas passam, pô, motorista de táxi não faz nada. Mas ele trabalha, esquenta muito mais a cabeça do que se estivesse carregando pedras. De que jeito, vereador? Porque o motorista de táxi, ele tem, como qualquer cidadão, ele tem as dívidas, as despesas dele para pagar, né? E o motorista de táxi, para saber se ele vai pegar a corrida ou não, ele tem que ficar no ponto. É igual ir pescar. Para você saber se você vai pegar o peixe, você tem que ficar lá, né? E às vezes você passa o dia inteiro e não consegue fazer nada. E o final do mês vai chegando. De repente aparece uma viagem e salva tudo, senão... As despesas são fixas, portanto... São fixas, sem dúvida nenhuma. Você tem que pagar, tem que acontecer, tem que comer, tem que beber. Então é uma profissão bastante, tem que dedicar muito e ter muita calma, muita paciência. E qual foi a principal contribuição que essa profissão trouxe para a sua formação hoje? Olha, queira ou não queira, como cidadão do dia a dia, você tem que trabalhar. E, de repente, na situação, era favorável isso aí. Tive a oportunidade de comprar um ponto táxi, tinha um carro e fui trabalhar. Então, não é tão fácil arrumar serviço. E nunca fui aqui em Araçatuba e arrumar serviço. Então, era uma fuga para você ter um emprego fixo, né?
Porque o maior problema do cidadão do dia a dia, hoje ele está trabalhando numa firma, quando ele pensa que ele está estabilizado na firma, a firma está mandando ele embora, daí ele tem que correr atrás de outro serviço. Sim. E deu para conhecer bastante a cidade, rodando pelas principais vias públicas, pelas ruas e avenidas de Araçatuba. Sem dúvida nenhuma. Serviu de subsídio para o senhor hoje, que é vereador? Sem dúvida nenhuma. Você tem um conhecimento, roda a cidade inteira, conhece muitas pessoas, né? Você tem um conhecimento melhor, né? Ok, vereador. Você está assistindo ao Identidade Pública, hoje com o vereador Joel Platibanda, do PMN. Neste primeiro bloco, o vereador contou um pouco sobre a sua infância, sua juventude, aqui no município de Araçatuba, e neste próximo bloco, após o intervalo, você vai conferir sobre a trajetória política do vereador. Não saia daí, eu aguardo você. Os deputados aprovaram a lei que permite que todas as mulheres grávidas conheçam e usem o banco de sangue do cordão umbilical e da placenta. O material, rico em células-tronco, fica congelado durante anos e é usado em transplantes de medula óssea. A doação voluntária pode ajudar a salvar a vida de milhares de brasileiros que sofrem de leucemia. Os deputados trabalham para os transplantes de medula aumentarem. Câmara dos Deputados, compromisso com o cidadão. Este é o Identidade Pública, que traz hoje o vereador Joel de Mello, o Joel Platibanda, como ele é bastante conhecido aqui no município de Araçatuba. Joel, inicialmente nós falamos sobre a sua infância, sobre a sua juventude aqui em Araçatuba. Agora a gente vai falar sobre um capítulo interessante que é a sua iniciação na política. Mas antes disso, vem também uma constante que tem sido na sua vida, que é o trabalho voluntário. Como é que surgiu exatamente esse trabalho voluntário exercido na cidade de Araçatuba? Como que ele se liga à política? Olha, eu tive um problema de saúde com minha filha, quase perdi uma filha por falta de ambulância. E a partir desse momento, minha decisão de um dia comprar uma ambulância. E para comprar essa primeira ambulância, eu confesso que não foi fácil não, foi muito difícil, entendeu? Economizei muito e graças a Deus consegui chegar a esse objetivo. E falar também para a população que essa ambulância Platibanda, ela roda no país inteiro, entendeu? Tem viagem já para Brasília, Barra do Garça, Foz do Iguaçu, Ponta Porã, Itajaí, entendeu? Eu rodo em qualquer lugar no país, inclusive Brasília, e fez esse trabalho, nunca peguei um centavo de ninguém para fazer esse trabalho, é um trabalho completamente voluntário, senão, e às vezes até passei muitas dificuldades nesse percurso, mas nunca desisti do meu sonho não, senão, e graças a Deus, trabalhando muito, e apareceu essa criatura, Ana Maria Braga, né, que graças a Deus, e confesso também que eu nunca pedi nada para ela, não é que eu não precisasse não, eu preciso, se hoje tivesse 10 ambulâncias Platibanda, aí estaria rodando. E ela apareceu, me doou essa ambulância, graças a Deus essa ambulância eu consegui ajudar muito mais pessoas, entendeu? Inclusive hoje ela está viajando também, entendeu? E você vê, pô, aquela remoção que a gente fez lá para Itajaí, levando remédios para lá, foi com essa ambulância dela, entendeu? E tem mais que agradecer e tendo muito apoio da população, entendeu? E meu objetivo sempre foi esse, trabalho voluntário, e tenho intenção, tenho interesse em dia até ter mais ambulância, entendeu? Porque eu sei, tenho conhecimento, esse projeto meu está indo para 20 anos sobre remoção de pacientes, entendeu? E sei que se eu tivesse hoje mais ambulâncias, estariam funcionando também. Que normalmente, uma está na rodovia todos os dias, entendeu? E para mim isso é muito gratificante e muito bom, porque é um sonho que está sendo realizado, né? E, na medida do possível, conseguir comprar mais viatura, melhorando as condições, entendeu? Com certeza eu ganho porque o meu sonho está sendo realizado e a população também ganha, porque eu tenho certeza que hoje temos essas duas ambulâncias, a que a Ana Maria Braga doou para nós e essa que eu já tinha comprado. Tenho certeza que faz diferença para muitas pessoas quando precisam, entendeu? E esse é meu objetivo, não importa quem precisa da ambulância, ela vai ser atendida da melhor maneira possível e todos os pacientes que entram nessa ambulância eu não vejo como pessoa estranha.
E sim, eu vejo como pessoas, como se fossem meus filhos, né? Como nasceu essa paixão indissociável, essa paixão incondicional de ajudar as pessoas exatamente? Sua filha, algum familiar seu já precisou de socorro de uma ambulância, mas não pôde ser atendida, é isso mesmo? Realmente, eu quase perdi uma filha por falta de ambulância, né? Quando isso aconteceu, o senhor se lembra? Ela tinha um ano e pouco, acho que nem um ano não tinha, entendeu? E foi naquela época que eu tinha carro, mas naquela época faltou combustível no país inteiro, que faltou álcool. Nos anos 80, início dos anos 80, por mais aí, ou menos? né? Que faltou álcool no país inteiro, né? Então tinha carro a álcool e não andava, se colocasse gasolina ele não andava. Era um carro completamente, fosse o primeiro carro a álcool que fabricaram, né? E eu tinha carro e fui obrigado, era uma noite de chuva, obrigado a passar a noite inteira chamando a ambulância e poder público como sempre, né? Inclusive por incrível que pareça, depois de quase 20 anos eu como vereador vi acontecer isso na minha mão. A família na plataforma de embarque de um pronto-socorro, chamando a ambulância, e era cômodo para a pessoa, o atendente lá, falar que daqui 2 horas ia chegar a ambulância, sendo que tinha 9 ambulâncias estacionadas lá no fundo. Agora perguntam para os senhores, será que há quase 20 anos atrás o que aconteceu, quase perdi uma filha, também não tinha uma pessoa que não tinha o mínimo de consciência, o mínimo de amor pelo próximo lá e mandar uma ambulância em casa para remover minha filha? Agora, depois de 20 anos, vem presenciar um fato desse, e hoje como parlamentar, jamais eu poderei cruzar os braços numa situação dessa. E essa é uma dessa constatação que o senhor fez já eleito vereador, depois de 5 tentativas, né? O senhor foi eleito vereador e o 4º mais votado, inclusive, aqui no município de Araçatuba. Isso revoltou bastante, isso trouxe muito apoio para o senhor, mas assim como também trouxe críticas. Como o senhor avalia esse episódio em que a família precisou de uma remoção e ela não conseguiu por meio do poder público? Eu vou deixar bem claro, eu fui o 4º mais bem votado, sim, graças a Deus, tem que agradecer a essa população. Mas não gostaria de saber que a saúde, há 20 anos atrás, não evoluiu nada nas cidades, né? Eu não gostaria de passar essa mensagem. Mas, infelizmente, eu fui eleito e presenciei esse fato. Mas, felizmente, eu estou aqui eleito e estou para ajudar o prefeito e ajudar quem tiver que ajudar para melhorar essa saúde, para a população ter um tratamento digno, com respeito. Entendeu? E, com certeza, prioridade é o povo. Eu fui eleito pelo povo e tenho que pedir desculpa algum dia, se tiver que pedir desculpa. Eu tenho a humildade para pedir desculpa o mundo inteiro, se tiver que pedir, porque esse emprego que eu tenho hoje como vereador foi o povo que me colocou aqui. Entendeu? Então, eu sou empregado do povo, entendeu? E estou aqui para trabalhar pelo povo. Nesses 3 primeiros meses, o senhor se notabilizou pela sua combatividade na Câmara, dos seus discursos, nas matérias que o senhor solicitou da TV Câmara, principalmente apontando problemas na saúde pública aqui do município. Quais são, na sua opinião, os principais problemas na saúde? Olha, é muito descaso, entendeu? Há muito descaso. E, inclusive, eu estou aqui como vereador, se tiver que conversar com o senhor prefeito, se tiver que conversar com quem tiver que conversar, para melhorar isso aí, eu estou aqui para ajudar, para somar, não estou aqui para denegrir a imagem de ninguém, prejudicar ninguém, não. Mas onde estão as falhas, assim, na sua avaliação? Olha, tem muitas falhas. Contratar profissionais competentes, entendeu? Um dos problemas aí. E fazer uma avaliação na área de saúde, quem tem realmente interesse em trabalhar nessa área. Pô, você gosta do que você faz? Você fica aqui. Se não gosta, pede transferência para outra sessão. O meu objetivo é que se um dia funcione bem. Eu não fui eleito para prejudicar ninguém, não. Mas sim, a pedido da população, para fazer a saúde funcionar. E tenho certeza que o senhor prefeito tem interesse em fazer isso aí funcionar também. E estou aqui para ajudar ele, ajudar quem tiver que ajudar, mas tem que funcionar. E as soluções? O senhor já aponta, é capaz de apontar algumas soluções para que esse problema da saúde no município seja resolvido de uma vez por todas, ou pelo menos amenize o sofrimento daqueles que precisam de um atendimento mais humanizado ou de um socorro na hora exata, como principalmente a ambulância, que foi esse episódio, que a pessoa precisou de um veículo para ser removido do pronto-socorro para casa e não conseguiu. Aí o senhor foi acionado em virtude do trabalho de trabalho voluntário que o senhor exerce no município. O senhor enxerga alguma luz nesse problema da saúde pública no município? Sem dúvida nenhuma. Qual seria essa solução? Investir na saúde pública, investir em mão de obra, investir em médico,
fazer uma reciclagem. Se tiver algum médico lá que tem que fazer uma reciclagem, manda ele fazer uma reciclagem. Falta treinamento na sua avaliação? Falta dedicação, falta amor. E eu vou te dizer bem claro, a população vai melhorar muito para a população o dia que todos esses funcionários públicos, inclusive eu mesmo, presidente da República, governador, senador, todas as pessoas, enquadradas da maneira, são empregados do povo, está ali para trabalhar para o povo. Porque vocês às vezes chegam numa repartição pública, eles pensam que são patrão do povo. E não é, é o contrário. São empregados do povo, eles estão sendo pagos pelo povo e eles têm que tratar o povo muito bem. E esse é meu perfil. E o que a população precisar e que o funcionário precisar de ajuda minha, estou aqui à disposição. Mas eu quero que a saúde do município funcione. Além da saúde, o senhor também é um crítico contumaz da questão dos serviços executados pelo Departamento de Água e Esgoto aqui de Araçatuba. Eu queria saber também do senhor quais são os principais problemas e se o senhor aponta algumas soluções também para que a população seja de fato bem assistida por esse tipo de serviço de saneamento. Olha, tenho muitas denúncias no meu gabinete e eu estou aqui para ouvir o povo, trabalho pelo povo. E vejo da maneira seguinte, cheguei no DAE para fazer algumas perguntas sobre a troca de hidrômetro. E o hidrômetro velho, com vocês? Está no esquema. Daí chega outro funcionário, olha, eu gostaria de saber, o consumo da pessoa está muito alto e o relógio não está marcando. Não, cada pessoa tem que gastar no mínimo 6 mil litros de água. Um requisito? A meta que eles usam lá é essa. Cada consumidor tem que consumir 6 mil litros de água por mês. Então, eu pergunto, o hidrômetro serve para quê? O perfil que eles usaram também, o esquema é o seguinte, se a casa é boa, tem que pagar mais água. Então não importa, eu vejo da maneira assim, se tem um hidrômetro ali, você tem que pagar o que você consome, não é o que as pessoas pensam. Se você teve a oportunidade de ter uma casa melhor, muito bom, parabéns. Agora, aquela pessoa que não teve a oportunidade, um dia de repente ele vai ter uma oportunidade, entendeu? E veja da maneira seguinte, se tem um hidrômetro ali, aquele cidadão lá, ele está controlando as contas dele, eu pago R$30 por mês, de repente aparece 200, 300, isso não é um caso só não, tenho vários casos na minha mão. Às vezes ocorre também de chegar na casa da pessoa, você esqueceu, logo aconteceu algum problema, você não pagou água no mês. Aí vão lá, corta a sua água, cobram 2, 3 vezes aquele corte que foi feito na sua casa uma vez só. Então, está deixando muito a desejar o Departamento de Água e Esgoto, senão tem 2 taxas de esgoto. Eu uma hora vou perguntar, por que 2 taxas de esgoto? Será que tem 2 esgotos numa casa? Ou será que tem 2 saídas de esgoto, cada um vai para uma firma? Eu acho deixando muito a desejar. Agora eu pergunto, se já pensou se a CPFL gerasse o mesmo problema que o DAE gera? Como que seria o cidadão? E vejo, essa autarquia é para trabalhar, mostrar um plano de trabalho limpo e transparente, entendeu? E não fazer um inferno na vida das pessoas como está fazendo. Inclusive, tenho denúncia todos os dias. Agora, será que eu sou o único vereador que atende essas denúncias? Agora, será que essa população toda está errada? É umas perguntas que ficam no ar, que eu acredito que não. Que chegam lá, você gastou ou não gastou, você é obrigado a pagar. Você não tem como pagar à vista? Então vamos parcelar. Então veja da maneira seguinte, se existe aquele hidrômetro ferido por eles, lacrado por eles, não é o projeto digno de confiança, então por que então? Então tira aquilo lá. Não. Entendi. É uma falta de respeito muito grande com a população. Essa combatividade, essa criticidade que o senhor tem em relação aos serviços públicos, estão, de certa maneira, colocam o senhor, credenciam o senhor para perder amigos dentro da política? O senhor acha que isso pode trazer também problemas, adversários que possam prejudicá-lo nessa sua carreira política que está apenas começando? Olha, eu quero falar uma coisa para você. Eu já fui funcionário público, tenho muito orgulho de ter passado pela secretaria, SOSP, tenho muitos amigos funcionários lá. Estou aqui para defender o funcionário em qualquer que for circunstância, desde que ele esteja certo. O senhor não teme revanchismo político de adversários, de quem quer que seja? Eu vejo da maneira seguinte, quem senta num canto e fica quietinho, você não arruma nem amigo nem inimigo. Agora, quando você sai do perfil de trabalhar, está arriscado você arrumar inimigo, sim. O senhor está preparado para isso? Estou preparado para isso, sim. A votação minha foi uma votação muito grande. Então, Te surpreendeu, vereador? Sem Tanto a dúvida votação nenhuma. quanto a eleição, como que o senhor vê isso? 3.124 pessoas que acreditam em mim, não é uma coisa qualquer, não. É muitas pessoas. E tenho certeza também que tem muitas pessoas que me conhecem.
Entendo. E aqui o senhor credencia exatamente isso? Aqui o senhor atribui essa popularidade na eleição? Esse trabalho voluntário que o senhor exerce, como removendo pacientes de casa para o hospital, do hospital para casa, aqui o senhor atribui exatamente porque o senhor foi tão popular a ponto de conseguir ser eleito? Eu vejo assim, é um trabalho limpo e transparente, eu sempre procurei manter a melhor transparência possível. Agora, também hoje como vereador, quantas pessoas que têm vontade de vir aqui no plenário e falar alguma coisa, não pode. E eu como representante deles, vocês podem me procurar. Se tiver alguma dúvida, sou vereador, fui eleito por eles, senão. E quem votou em mim, muito obrigado. Quem não votou, obrigado também, analisa o meu trabalho, que tem outras eleições, senão. O meu perfil é esse. É um trabalho limpo e transparente. Eu posso até errar, mas por falta de conhecimento meu. Não por querer fazer o povo de palhaço, não. Falta de ter tentado, inclusive. Não, de jeito nenhum. E como foi sua campanha, vereador? O senhor investiu pesadamente em campanha, contratou cabo eleitoral? Como foi exatamente a sua campanha? Eu vou falar para vocês uma coisa, é até ruim, mas eu falo com muita propriedade. Eu não tenho e não tinha recursos para investir na minha campanha. E como o senhor viabilizou essa campanha? Uma campanha limpa, transparência, entendeu? E agradeço também a popularidade da Ana Maria Braga ter meu serviço existe, mas se ela não divulgasse esse trabalho como ela divulgou, de repente não seria tão feliz como foi em quantia de voto. Mas é um trabalho limpo e transparente, entendeu? E agradeço muito a população e todo o povo, qualquer pergunta, qualquer dúvida, meu gabinete está à disposição do povo. Quem manda no meu gabinete é a população, não é eu não. Eu simplesmente sou um funcionário do povo e estou aqui para responder ao povo à altura que for necessário que eles pedirem. Se o senhor fizer uma autocrítica, assim, o senhor está gostando do seu desempenho como vereador? Eu, sinceramente, sabia que encontraria alguns problemas, entendeu? Mas eu quero deixar bem claro, eu estava preparado para assumir esse cargo, sim. Eu posso até não ter me adaptado, porque eu nunca fui de ficar sentado em uma mesa falando, entendeu? Eu não tenho essa intimidade com o microfone, não, entendeu? Eu não tenho vergonha também de falar, não. Tremo demais ali naquela mesa, fico desajeitado, a gravata aperta, o paletó aperta, entendeu? Mas, do outro lado, essa missão para mim, eu tenho certeza que vou trabalhar muito e não tenho que temer nada. Resumidamente, que avaliação o senhor faz dessa atual composição da Câmara? Olha, eu acredito muito, tá certo, tem alguns vereadores não desfazendo de ninguém, mas a população pediu uma renovação e tenho certeza que eu faço parte desse quadro e tenho certeza que todos os vereadores estão no mesmo perfil de trabalhar e mudar o rumo dessa cidade para melhor e para melhor mesmo, porque ninguém melhor do que nós que mora aqui sabe que tem muito a fazer, entendeu? E tenho certeza que o senhor prefeito também vai sempre sensibilizar por isso aí, ele foi eleito e o perfil dele eu acredito que seja isso, porque a população acreditou nele, votaram nele, senão, e que Deus abençoe que ele faça um bom governo que melhora essa cidade, principalmente na minha área que é a saúde, né? Que eu dedico muito e gostaria de ver um dia funcionando sem problema nenhum. Ok, muito obrigado pela sua participação, vereador, aqui no nosso programa. Eu tenho mais que agradecer e obrigado pela oportunidade que vocês estão me dando, entendeu? E agradecer a toda a população, entendeu? Este foi o Identidade Pública, que hoje trouxe um pouco da biografia e os dados interessantes sobre o vereador Joel de Mello, Joel Platibanda. No próximo programa, você vai conferir aqui a entrevista com mais um vereador para trazer aspectos humanos, profissionais e também a trajetória política de cada um dos 12 vereadores que foram eleitos com voto popular aqui do município de Araçatuba. Até a próxima.